Já estamos de volta, né? A criançada toda já voltou às aulas e a gente está dando continuidade à nossa série de entrevistas com os profissionais lá na Casa do Valpaiva. Estou recebendo hoje a Lady Kelly, que é terapeuta ocupacional e que ajuda também nesse processo escolar, na questão do rendimento das crianças, né? Bom dia, Lady Kelly. Bom dia. Que bom ter você aqui de novo. Obrigada, muito prazer. A casa, né? As crianças que estão na casa, que estudam lá, também já voltaram às aulas. Também estão voltando agora, justamente. Como é que é a intervenção da terapeuta ocupacional? Porque a gente imagina terapeuta ocupacional para outras questões, né? Mas com relação ao rendimento, ao aprendizado, vocês também podem intervir aí e ajudar essas crianças? Também, Juliana, existe essa intervenção também da terapia ocupacional nesse processo. É um dos mais, dentre tantos outros, um dos viés da terapia ocupacional é a educação também. A gente percebe que, a gente sabe que a escola, depois do contexto familiar, é o segundo contexto onde a criança ou adolescente vai ter a possibilidade de desenvolver algumas outras capacidades, né? Neurológicas, cognitivas, emocionais, a possibilidade de interação, de socialização também. E o terapeuta ocupacional entra nesse viés, nesse momento, quando o profissional ali, os professores, a escola, identifica alguma problemática que venha atrapalhar o desenvolvimento escolar dessa criança ou desse adolescente. Então, entra em contato com o terapeuta ocupacional, que vai estar trabalhando ali de forma paralela, em conjunto, né, associado às professoras, para que nada venha prejudicar esse desenvolvimento escolar. O pai, ele pode identificar essa necessidade? Quais são os sinais assim, que o pai identifica que o filho, não só o filho que está lá na do Valpaiva, né? A gente fala em aprendizado na criança em geral. Como é que o pai pode identificar que o terapeuta ocupacional pode ajudar nesse processo? Justamente. Muitas vezes, Juliana, esse processo ele vem ao contrário. Os professores percebem antes dos pais, né? Até por ter ali na escola, na sala de aula, vários alunos e poderem estar comparando uns aos outros. Comparando no sentido positivo da coisa, né? E aí percebe aquela criança que tem uma dificuldade na escrita, na leitura, que não consegue segurar o lápis. E os pais têm um pouquinho mais de dificuldade. Eu falo muito que os pais, eles não precisam ser terapeutas, mas que tenham essa sensibilidade de perceber, às vezes, um comportamento do seu filho, que antes era uma criança mais agitada e hoje passou a se isolar um pouco mais, que fica no seu quarto, no celular, né? Então, mudou o seu comportamento. Que perceba isso escuta também as professoras para identificar se esse comportamento, ele estende à escola, para aí sim procurar alguma intervenção. De repente, muitas vezes acontece, Ju, deles ter alguma fragilidade no momento de não conseguir escrever, por não conseguir ter a apreensão do lápis, ou por não ter uma atenção, ou não conseguir ter uma boa leitura, e acaba se afastando e se isolando, e comprometendo consequentemente o desenvolvimento na escola. Então os pais, eles podem perceber o comportamento do filho, mas procurar a escola sempre. E aí a escola, às vezes, de repente, chama os pais, intervém, busca e orienta, fala, olha, acho que é interessante buscar por uma ajuda, e então a gente recebe muito em clínica, além da instituição em clínica também, que aí entra o terapeuta, entra o psicólogo, fono. Eu acho que gera uma confusão muito grande, né, para os pais. Quando procurar um terapeuta ocupacional, quando procurar um fono, quando procurar um psicólogo. Então, como? Ou é uma atuação em conjunto que dá aí o resultado final? É verdade. Eu acho que tudo dá um resultado final quando você trabalha em conjunto, sim. A gente trabalha as intervenções de forma individual, por exemplo, quando eu estou atendendo na do Valpaiva algum paciente que eu percebo ali no tratamento individual, né, no atendimento individual, que ele tem alguma questão que venha dificultar o seu desempenho na escola, eu começo já a trabalhar. Muitas vezes isso vem pelas professoras, essa informação vem pelas professoras. E a gente, como tem uma equipe multidisciplinar, a gente estuda esses casos clínicos, promovendo o nosso melhor para ele, né? Digamos assim, um tratamento de forma mais adequada possível. Então entra o psicólogo, e aí no caso entra a pedagoga, entra a terapeuta, entram os outros profissionais que sejam habilitados para estar trabalhando nesse contexto e tem um desenvolvimento escolar aí mais adequado, com mais qualidade. Eu estou tentando aqui imaginar como é que é a atuação da terapeuta ocupacional. Quais são as ferramentas? Como é que é esse acompanhamento na prática? Na né? prática, como é que acontece? Justamente. Terapia ocupacional, ela é uma profissão muito abrangente, né? Trabalha o ser humano de forma holística, que a gente chama, em todos os aspectos. Físico, cognitivo, emocional e social. Então, por isso uma confusão normal. A gente trabalha no intuito de promover essa independência, essa autonomia que de repente pode ter ficado ali perdida no meio do processo por alguma questão neurológica, cognitiva, emocional ou social, ou por alguma problemática da própria doença, do tratamento,
algum trauma neurológico talvez. E então entra o terapeuta ocupacional promovendo, tentando reabilitar esse paciente a alguma função perdida. Juliana, eu falo em funções, desde as funções são os desempenhos das nossas ocupações durante a vida. Por exemplo, o que a gente faz desde a hora que a gente acorda, a hora que a gente vai dormir. Escovar os dentes, tomar banho, pentear o cabelo, se arrumar e aí a gente sai para as nossas atividades externas, né? Cada um na sua atividade. Academia, trabalho, escola, faculdade. E quando alguma dessas funções ela se torna comprometida por alguma dessas questões problemáticas de saúde, é quando a gente começa a ter um olhar diferenciado, né? Porque aí a gente não consegue executar essa função que para alguns é tão simples, para quem não tem comprometimento nenhum, e a gente começa a ter um outro olhar, porque o outro vai precisar para fazer por mim, vai precisar escovar os meus dentes, vai precisar vestir a minha roupa porque eu não consigo. Então é nesse momento que entra o terapeuta ocupacional buscando essa autonomia, essa independência que por algum momento está ali prejudicada. Olha aí, que coisa boa. Então, as crianças lá do Valpaiva, eu acredito que a própria doença por si só, o tratamento, né, muda demais a rotina deles, então automaticamente eles já precisam mesmo desse acompanhamento. Muito. Consequentemente, ao entrar, eles já estão precisando de algum profissional, né? No geral, pelo psicólogo que precisa desse acompanhamento realmente psicológico. É muita mudança, como você falou, Juliana. É mudança no aspecto como um todo, né? Da vida, da rotina deles, da rotina da mãe, da família como um todo. Então, a gente está ali para dar esse suporte mesmo, essa equipe multidisciplinar. E, em alguns casos, precisam do terapeuta ocupacional também, dependendo da perspectiva do que foi percebido ali, do plano de tratamento e das queixas que a gente recebe. Nas nossas reuniões, nos nossos casos clínicos, nossas trocas de conversas ali, a gente identifica aquela criança que está precisando de um pouco mais de atenção ou não. Então, os trabalhos eles são desenvolvidos de forma individual ou em dupla ou em grupo, de acordo com a necessidade. Ricardo, como é que chama? Chama classe hospitalar. Classe hospitalar. Isso. Quando imagina assim, né? Classe hospitalar, você imagina que seu filho ele sai da sua rotina, né, para se dedicar ao tratamento e sai da escola, não tem como. Mas assim, a classe hospitalar consegue cumprir esse papel para que quando termine o tratamento ele volte normalmente para a sua sala, aonde ele está, né? E dê continuidade, sem prejudicar aí o rendimento escolar. Justamente, Juliana. Esse é o intuito. O objetivo é esse da classe hospitalar, né? Tem no hospital e tem lá na Duval também. Então, durante esse período de muita mudança, desse processo todo de diagnóstico, de tratamento, muitas crianças e adolescentes precisam se ausentar realmente, por muitas vezes por um longo período, um ano e meio, 2 anos da escola. Porque pelas problemáticas da própria doença em si, do tratamento. Imunidade baixa, né? Desânimo, fadiga e... A atenção é outra, né? A atenção é outra. Quando a gente atende no hospital, Juliana, as crianças muitas vezes não conseguem interagir até por estarem hospitalizadas, estão internadas. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade também de quando é possível intervir ou não, né? E aí, nesse caso de grandes mudanças, eles realmente precisam desse olhar de toda a equipe voltada ali para eles. Mas é um trabalho, bem encantador, assim, é muita mudança no contexto geral, mas é encantador demais. A gente vê esse progresso, né? O objetivo é a gente ver que eles estão voltando à sua rotina, ao seu contexto da escola, com qualidade, mais seguros sobre si, muitos vão devagarzinho e a classe hospitalar ela tem um papel fundamental nesse processo. Eles não perdem o ano letivo durante esse processo todo, por isso existe a classe. É uma equipe muito empenhada mesmo, assim, e muito sensível, né, no olhar, porque o ser humano ele é muito peculiar, ele é muito singular, né, Juliana? Então precisa ter essa sensibilidade de observar ali para que nada se perca nesse processo todo e que o retorno, essa reinserção social, a reinserção à escola seja o mais agradável possível e com qualidade. E que acontece tantas vezes, porque eu bato palmas demais para esse trabalho que a Duval Paiva realiza com essas crianças, com as famílias. Vocês pensam no geral, né? Não é só ali na doença, não. É na vida como um todo, porque aquele é um paciente que tem uma vida, que tem uma família, é uma mãe que está acompanhando o filho, mas que tem outros filhos em casa. E aí vocês conseguem ajustar e dar todo esse suporte. Isso mesmo, é isso. E por isso eu falo dessa sensibilidade de humanização que tem que ser tamanha ali, né? O nosso objetivo, a nossa missão é trabalhar essas crianças, acolher essas crianças, esses adolescentes e esses acompanhantes. A mudança, ela vem de todos os lados, acaba afetando a gente de certa forma também, mas aí uns se apoiam nos outros ali para a gente estar bem, dar esse suporte que eles precisam tanto, né? E eles são muito agradecidos, muito, é muito reconhecido.
Que coisa boa. Muito obrigada, Obrigada Leide. a você, Juliana. As portas do Viver Bem, como vocês sabem, estão sempre abertas aí para vocês todos da Valpaiva. Obrigada, a gente agradece muito. E façam umas visitas lá pra gente, para conhecer de pertinho. Você já deve, né, ter ido, eu já né? conheço e eu sempre convido aqui vocês que acompanham o Viver Bem, dá uma passadinha no Valpaiva, o endereço é esse aqui, você vai conhecer de perto todo esse trabalho, porque a sua ajuda também é muito importante para que eles continuem aí desempenhando esse papel com tanto louvor e com tanta excelência. Obrigada, Obrigada Leide. a você, Juliana. Obrigada. E a gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco tem mais Viver Bem para você. 2 minutinhos, a gente está de volta. Não saia daí, hein? Até já.